segunda parte do episódio de Os Mercenários da Fé. Bom, vamos fazer um react um pouco mais legal. Cara, vamos entender um pouquinho o que essa galera vem mentindo nesses últimos tempos. Mas, vamos entender? Vamos agora? Bora. Primeiro, vou começar pelo homem que vive dando calote, vive dando desculpas. Mas é aquela coisa, meu amigo. Mas é aquela coisa. Então vamos lá. Bom. Valdemiro falando dos funcionários. Bom, vamos entender o que esse cara vem falar. Ó, vamos ver esse daqui. Eu acho que esse aqui é bom. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Está começando agora esse programa especial, né? Que é um programa extra, onde a gente vai falar algumas verdades aqui sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu confesso que eu não queria estar fazendo esse vídeo porque é constrangedor e também desnecessário. Porém, eu acho que eu deveria colocar alguns pontos aqui, porque eu recebi muita... Bom, quer que eu te fale a minha verdade? Não precisa ser constrangedor assim. Não precisa. Nós já entendemos quem é a pessoa. É o cara que dá calote em todo mundo, vive mentindo na cara dura, entendeu? É um cara que vira e mexe. Ele vive jogando maldição nas pessoas, né? E eu acho que não precisava disso. Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de humildade para entender que quando a pessoa está errado, a gente tem que ser homem suficiente para assumir os seus atos de homem. No caso do senhor Valdemiro Santiago, ele não assume o que ele fala. A filha também, quer dizer, as duas filhas dele, me desculpe eu falar, cara, sério mesmo, sério mesmo. Como que duas pessoas irresponsáveis como as filhas de Valdemiro Santiago, comanda uma cambada de homens ali? Eu sei que tem gente séria lá dentro. Eu sei que tem gente séria lá dentro. Cara, como que pode uma pessoa irresponsável como elas, para assumir uma coisa que, cara, pelo amor de Deus, cara, é um absurdo sem tamanho. Muita gente mandando para mim mensagem: Davi, o que você está achando do que está acontecendo com a Igreja Mundial do Poder de Deus? E se eu era a favor, né? Daquilo que estava acontecendo, das pessoas fazendo protestos. E eu separei aqui. Cara, me desculpa eu falar, mas eu sou a favor. Eu sou a favor. Nenhum funcionário da Igreja Mundial tem que ser capacho do Valdemiro, não. Não tem que ser frangalha dele, não. Entendeu?
Entendeu? Eu acho que o Valdemiro Santiago, eu acho que ele deveria tomar vergonha na cara dele, essa cara lavada dele, de porcaria. Me desculpa eu falar, é de porcaria. Um cara que se diz um cara milagreiro, coisa do tipo. Pra mim, esse cara é um golpista. É um golpista. Ele é do mesmo jeito que Zezé Perrella. Você sabe quem é Zezé Perrella? Você sabe quem é o Perrella? Você sabe quem é? Eu vou falar quem é o Perrella. O Perrella, ele foi, ele foi diretor de futebol do Cruzeiro Esporte Clube. Então, o Valdemiro Santiago, ele é do mesmo jeito que o Zezé Perrella. Entendeu? Se botar é, se botar o Valdemiro e o Zezé Perrella junto, rapaz, ia ser a dupla da enganação. Quer ver? Vamos lá. Eu vou imitar ele um pouquinho. É o seguinte, olha, eu tava aqui na rádio agora há pouco, né? Eu, eu acho que eu resolvi, eu vou chamar um cara que entende desse negócio de dinheiro. Eu vou chamar uma pessoa que já conhece tudo do clube. É um clube conhecido mundialmente em Minas Gerais. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou chamar um parceiro comigo. O nome dele, ele é Zezé Perrella. O nome dele é Zezé Perrella. Ele é um dirigente muito conhecido. Já conhece tudo de dinheiro. E é ele que vai me ajudar nessa pindaíba que eu tô. Que me mandaram. E eu vou estar lendo aqui para vocês. Tá bom? Bom, vou deixar aqui. Porque eu acho que é justo todos saberem. Os que não trabalham lá, os membros, os que já trabalharam, os que ainda não trabalham, pastores, bispos, e até por conhecimento até do apóstolo, da bispa, porque eu acho que seria injusto eu guardar isso aqui para mim. A gente fica acompanhando aí vários vídeos de youtubers fazendo vídeo, falando tudo que acontece dentro da Mundial, mas nunca trabalharam lá. Nunca trabalharam lá. Isso aqui é relato de pessoas que trabalharam lá. Eu iniciei na Mundial em 2009 em Belo Horizonte. E depois eu fui para São Paulo em 2012. Trabalhei lá no Rio Pequeno. No Rio Pequeno ali em São Paulo, não sei se é a Zona Oeste, não sei. Não conheço muito assim, que eu não sou de São Paulo. Depois, em 2014, eu trabalhei na Bahia, em Camaçari, e em Salvador com o bispo Amauri de Farias e a pastora Rose Barreto. Trabalhei na Mundial 2014, que eu falei na Bahia. Depois eu fui transferido para São Paulo, para TV. E aí eu acho justo a gente falar as verdades. Depois que eu fui para lá, eu vi muita coisa. Muita coisa. E eu queria compartilhar aqui com vocês. Em São Paulo, cheguei em 2015. Tá? Isso aqui não é um roteiro, são tópicos. Hoje a verdade, ela vai reinar aqui. A verdade vai reinar aqui. Quero saber se vão me processar. Esse pessoal que tá fazendo vídeo no YouTube aí, se vai mandar advogado pra cima de mim. Não tem problema, se o apóstolo vai mandar advogado pra cima de mim, não tem problema. Tô aqui expondo o que chegou pra mim.
E eu ainda tive que escolher se é verdade ou se não é, porque eu já trabalhei lá e eu sei, eu vou poder falar se é verdade ou se não é. Eu trabalhei lá. E tudo que eu... Bom, esse rapaz aí que vocês estão vendo, é o cara já trabalhou na TV Mundial, entendeu? Mundial, quem não tem é o Palmeiras, né? Me desculpa aí a zoeira. Mas assim, cara, ó, vejam a seguinte, porque isso aqui, se amanhã ou depois eu tomar algum strike por isso, não sei como é que vai ser, mas assim, eu quero ver, eu quero ver se o Valdemônio ele vai ter a pachorra de mentir, de enganar. A única coisa que ele faz é mentir. Isso aí todo mundo sabe. Isso aí todo mundo sabe. Mas vamos lá. falar aqui, esse programa aqui, esse canal no YouTube é meu. Então eu posso pagar por aquilo que eu falo dentro do meu programa. Então eu tô autorizado por mim para falar o que eu tiver que falar aqui. Quando eu fui para São Paulo em 2015, trabalhei na TV. Trabalhei na TV. Juntamente com a pastora Raquel Santiago. Meu salário era de 2.998. Se eu tiver errado, Bom, tá aí, tá aí. Tá aí. Então tá explicado porque que ela criou esse troféu aí, tipo, é tipo troféu imprensa, mas é de uma coisa mais diferente, é o chamado troféu salvar, né? Aí eu não posso falar outra parte porque isso é para não ofender pessoas que são muito religiosas, né? Isso aí não é por ofender. depois confere aí. Mas não passava de 3.000. 2.998. Eu era repórter na Igreja Mundial do Poder de Deus. Ai, Bom, olha o jeito que ele fala. Ele foi repórter da Mundial. Veja que ponto que o Brasil se tornou por conta desse cara. E eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui. Eu não dou 3 anos e meio e para esse templo do Valdemiro Santiago que tá aqui em São Sebastião fechar. Eu não dou 3 meses para isso. Não, 3 meses não, 3 anos. 3 anos. igreja, ela pagava o meu aluguel da moradia, porque eu fui transferido de Salvador para São Paulo. Tanto eu quanto minha esposa, nós dois trabalhávamos, eu como músico e minha esposa na administração de Salvador. Fomos transferidos para São Paulo. Com essa transferência, nós tínhamos um apartamento alugado pela igreja. Sim, a igreja pagava o nosso aluguel. Era um acordo que tínhamos entre nós e a igreja. Só que aí, algumas coisas começaram a acontecer. Nós começamos a fazer viagens, começamos a fazer horas extras, começamos a trabalhar em horários alternados, porque quando você trabalha na TV é só 6 horas de trabalho por dia. E foram acontecendo coisas e coisas e coisas e coisas que eu vou falar aqui agora. Tá bom? A Igreja Mundial do Poder de Deus, quando nós chegávamos na TV, nós tínhamos café e pão com manteiga, todos os dias. Todos os dias nós tínhamos isso.
Dependente do trabalho, se você era da TV, se você era de outra área. Eu aqui não vou falar das áreas administrativas, não vou falar de outras áreas, como engenharia, como o Parque Total, não vou falar. Eu vou falar sobre a área da TV, onde eu trabalhei, certo? Então nós trabalhávamos às vezes de domingo a domingo. Não tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. Eu acho que às vezes fazíamos viagem, ficávamos longe de casa, às vezes uma semana, 10 dias. E é importante falar isso, porque muita gente reclama até hoje. Porque é complicado, pessoal. Complicado. Existe uma coisa que a gente tem que guardar no nosso coraçãozinho. Tá? Antes de ler isso aqui. Quando a gente é criado pelos nossos pais, ou por avós, naturalmente, como ser humano, nós somos ensinados a sermos gratos. Né? Nós somos ensinados a sermos gratos. Tem gente falando aqui que não está ao vivo. Deixa eu dar um confere aqui. Deixa eu ver. Gratos. Sim. Sim. Já começou aqui, Sim, ó. sim. Deixa eu Continue. ver. Um momento, pessoal. Perdão. Continue aquilo que você fala. Continue o seu raciocínio para a gente entender e explicar melhor. Que eu acho muito importante falar isso aqui, deixar isso aqui bem claro. Tá ao vivo, sim. Então, nossos pais, eles nos ensinam, nossos avós, as pessoas que nos criaram, naturalmente nós acreditamos que elas nos ensinam a respeitar as pessoas, respeitar os mais velhos, respeitar as autoridades, respeitar. Até a Bíblia diz que devemos respeitar as autoridades, porque ali foram postas por Deus, independente se é político. Sim. Mas aí eu pergunto para você. O Valdemiro Santiago, ele respeita alguma autoridade de cima? Ele respeita algum governador, algum presidente, algum vice, alguma pessoa que seja autoridade máxima? O Valdemiro respeita? Cara, veja só. Veja o tanto de vezes que ele chamou. Ele chamou um cantor de cachaceiro, chamou um cara de endemoniado ou coisa do tipo. Sendo que, velho, eu vou falar a minha verdade. Um dia, grava o que eu tô dizendo. O Valdemiro Santiago vai ter algum desacerto com algum cantor conhecido. E isso eu tenho certeza disso. E sabe por quê? Velho, ele é aquele tipo de cara que não respeita ninguém. E, afinal de contas, eu não frequento o templo dele. O CNPJ do Valdemiro. Eu conheço muito bem. Os modos operantes são os mesmos do que o senhor Edi, o Edi das Costa Oca aí, né? Que é o Edi Macedo, né? Não tenho nada contra, mas eu sou contra alguns modos operantes que ele vem fazendo, entendeu? Ele vem fazendo isso aí para, né, cara, para deixar todo mundo nervoso. Mas vamos lá. Se é pastor, se é o seu chefe. Não estou entrando em mérito aqui se você está recebendo, se... Bom, eu para ser sincero, eu estudei há mais de 9 anos
no ensino fundamental e 3 anos no ensino médio. Eu respeito demais os meus ex-professores. Eu respeito demais os meus ex-professores. Entendeu? Se eu não fosse... Cara, se eu não fosse aquele moleque na época que era tão bagunceiro igual eu era, rapaz, eu já tinha sido expulso da escola já faz tempo. Eu já tinha sido expulso. Expulso? Como assim? Mas como assim? Expulso? Expulso no... Cara, expulso no sentido de você bagunçar na sala de aula. Entendeu? Bagunçar. Cara, meu irmão, eu vou falar uma coisa. Eu era aquele moleque muito bagunceiro. Muito bagunceiro. Mas sim, assim, eu ficava conversando ali o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Pois eu digo, cara. Pois eu digo. Eu digo pra caralho. Eu digo pra caralho. Irmão, cara, estudar ensino médio, parceiro. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil, não. Não é fácil. É mesmo. Ensino médio, bicho, é que nem você tomar piga com soda. Mas vamos lá. Você não está recebendo. Hoje, muitas máscaras vão cair. Muitas máscaras vão cair. Deixar bem claro aqui, nada para denegrir imagem de ninguém da igreja. Tá? É apenas para derrubar as máscaras. Elas precisam cair. Algumas pessoas específicas. Outra coisa também muito bom, deixar um ponto aqui, que quando a pessoa faz um vídeo falando mal de uma pessoa, geralmente ela recebe alguma coisa, ou ela tem um incentivo financeiro porque dá like, dá views, né? E eu tô falando aqui que eu não tô recebendo nada, já tô avisando. Bom, cara, não é questão de incentivo. É porque tem pessoas que foram enganadas por todo esse tempo pelo homem que se diz milagreiro, mas de milagreiro não tem nada. Não tem nada. Que não tem ninguém me pagando para fazer esse vídeo aqui, não. Eu tô fazendo porque eu acho que eu trabalhei na Mundial 9 anos. Eu acho que eu tenho, pelo menos voz. Eu conheço algumas pessoas lá, que inclusive trabalham lá ainda, que me passaram informações e eu acho que eu tenho direito, sim, de falar. Porque eu trabalhei lá, eu vivi na pele o que é trabalhar na Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, para deixar muito bem claro aqui, que a gente não está recebendo nada de ninguém para poder ficar nessa palhaçada de ficar falando mal de um, mal de outro. Eu não estou aqui falando mal de ninguém, só estou aqui falando as verdades. As máscaras têm que cair. Então aqui vai acontecer isso. Porque a gente está cansado de ver só coisa errada, coisa errada, coisa errada, coisa errada. A gente está cansado, pô. Entendeu? Então vamos começar aqui. Vamos lá. Quando nós íamos trabalhar, todos os dias, saímos da nossa casa, íamos trabalhar, o que nós tínhamos? Direito trabalhista. Vale refeição, vale alimentação, vale de transporte, tá? Nós tínhamos o café lá, o pão com manteiga, mas era o pão com manteiga, mas tinha. Se você levasse uma mortadela, um presunto e um queijo, tinha. Você podia abrir seu pão lá, e o pão era bom, por sinal, tá? Você botava lá seu queijinho, seu presunto lá, sua mortadela, o que você quisesse colocar lá, peito de peru. Se você não come pão, glúten, é só não comer. Leva da sua casa, porque você tinha vale transporte, vale refeição
e vale alimentação. Tinha. Você tinha. Davi, quando nós viajávamos, tinha o que lá para nós? Tinha. Eu não vou falar por todas as áreas, eu estou falando da minha área. Nós tínhamos o dinheiro que a igreja dava para que pudéssemos passar os dias equivalentes ao que tínhamos na cidade ou no estado ou no país que estávamos. Sim, tínhamos. Nós tínhamos. O seu membro da Igreja Mundial está assistindo aí, está ouvindo? Olha para onde vai sua oferta. Olha para onde vai seu dízimo. Escuta aí. Você tinha todos esses direitos. Todos. Eu tinha. Minha esposa tinha. Nós tínhamos. Nós recebíamos isso para podermos trabalhar. Termos condições de trabalho. Ficávamos em hotéis bons. Não ficávamos em beira de estrada, não. Hotéis bons. Chegávamos na cidade. Maranhão, Bahia, que seja. Chegávamos no hotel. Tinha bispo que deixava lá uma cestinha com bombom, com a toalhinha com seu nome. Bem-vindos. Sandalinha, às vezes uma toalhinha. Toalhinha? Toalhinha porra nenhuma. Toalhinha porra nenhuma. Só toalhinha não resolve. Não, cara, não resolve a vida de ninguém. Entendeu? Não resolve a vida de ninguém. Era isso que você tinha. É. Quando o evento era no outro dia, esse dia você chegava no hotel, tomava banho, descansava, podia passear. Com dinheiro que... Davi, isso é obrigatório. Não estou falando se é obrigatório ou não é. Estou falando que você tinha. Tá bom? Você tinha almoço. Às vezes nós tínhamos janta, porque às vezes o bispo tinha um evento no outro dia. O bispo falava assim, vamos todo mundo pro restaurante. Ia 30, 40, 50 cabeças pro restaurante. Não saía um centavo do seu bolso. É obrigação da igreja. É obrigação da igreja. Mas você tinha. Tinha. Outra coisa também. Às vezes o dia 5, quinto dia útil, ou dia 20, caía no domingo. A igreja depositava sexta-feira na sua conta. Você lembra? Aí você não reclamou. Não reclamou. Não foi lá no RH e falou assim, depositou sexta-feira. É domingo, tá? Você não reclamou. Eu sei que eu vou ter muita gente que vai me odiar hoje aqui. Mas a verdade precisa ser dita. Tem que falar. Sabe por quê? Eu falei no início aqui. Gratidão, irmão. Não se fecha portas. O máximo que você tem que fazer é encostar. Ah, sair pela porta do fundo. Mas você não bateu a porta, irmão. Tá entendendo? Gratidão, velho. Gratidão. Meu amigo, gratidão é uma coisa que você recebe, mas quando você é expulso de algum lugar, com certeza você vai se revoltar. Não precisa ser expert para falar. Então é o seguinte. Aí eu falo pra você. E os calotes que o Valdemiro fica dando nas pessoas? Isso aí vocês não vão falar? Não vão falar sobre isso? Não vão se pronunciar sobre isso? Afinal de contas. Enquanto o povo tá aí dando dinheiro pra essa cambada de gente sem, quer dizer, digamos que sem qualidade nenhuma, cara, é por isso que o povo vive enganado. Enganado. Você sabe o que é enganado? Quando você se sente enganado? Então. Muitos. Pega o passaporte aí. Folheia o passaporte. Quantos carimbinhos você tem? Quem que botou esses carimbos aí? A igreja? Israel, né? Egito. Não foi? Moçambique. Joanesburgo. Escala. Fiz escala em Londres. Tirou foto, não foi? Passeou, não foi? É. Cadê a gratidão, irmão? Cadê a gratidão? A gente está acostumado a só falar
e lembrar das coisas ruins. Eu resolvi, Davi Lemos, fazer esse vídeo, essa live aqui, pra falar a verdade. Eu vou chegar lá. Você tá com raiva? Eu sei que você tá com raiva. Eu consigo sentir isso daqui. O coração tá aqui a milhão. Não deveria estar fazendo esse vídeo, mas às vezes é necessário. Muitas das vezes você era só um membro da igreja, 10, 15 anos atrás. Aí você ajudou a puxar um cabo, você ajudou a puxar uma câmera, não foi? A igreja foi lá, te deu a oportunidade de você gravar, mesmo sem documento, às vezes, início, né? Depois a igreja descobriu, Diga! veio o sindicato e falou, não, vamos dar documento para todo mundo. Cada um foi lá, fez seu curso, a igreja deu condições no início. Eu tô falando isso porque eu sei e eu vi. Eu sou um caso que veio um pouco depois, porque eu paguei os meus estudos no Senac. Eu paguei os meus estudos no Senac. Mas graças ao salário que eu recebia na igreja. Eu fui atrás. Eu não fiquei esperando acabar o mundo, não. Eu fui atrás, eu não fiquei esperando a igreja. Se a igreja tivesse me prometido alguma coisa, eu não ia ficar esperando a igreja, eu ia dar meu pulo. Eu ia dar meu jeito. É verdade. Tem gente que só pode trabalhar hoje em outra emissora, como o que quer que seja. Eu tô falando da área só de TV, gente. Não posso falar de administração, não posso falar de engenharia, tô falando de TV. Tem gente que só tá hoje em uma outra emissora porque conseguiu aprender e trabalhar na Mundial. E quando eu trabalhava na Mundial, tava uma época muito boa, 2015, 2016, que falavam assim pra mim, rapaz, aqui tá pagando mais do que em outra emissora. Aí às vezes a pessoa trabalhava em 2 emissoras, ganhava um salário bacana. Conseguia viver tranquilo. Ah, Davi, mas foi mérito meu. Eu também acho que o que eu alcancei na Mundial foi mérito meu também. Lógico, eu fui atrás. Se você foi atrás, parabéns pra nós, porque nós fomos atrás. Agora você que dormiu no meio do caminho, amigo, como é que a gente pode te ajudar? Tô passando por uma situação assim, assado. Eu vou chegar lá também nesse assunto. Outra coisa também que eu queria deixar bem claro aqui. A pastora Raquel Santiago ficou grávida. Se eu não me engano, foi do segundo filho dela, não me recordo agora. E ela ficou um tempo sem apresentar o programa. Um tempo. O Gerando Salvação ficou quase 3, 4, 5, para não falar muito aí, 5 meses. Entre faz um programa, fica 2 semanas sem fazer. Outro programa, enfim. A gente recebendo. Nunca atrasou. Eu não lembro. Não lembro. Nunca atrasou. Nunca atrasou um salário. Nunca. Sempre ali. Todo dia 5, dia 20. Dinheirinho no bolso. Nunca atrasou o salário. E outra, na Mundial, muita gente entrou pobre, saiu rico. Talvez não de dinheiro, mas de conhecimento. É verdade. É verdade. Tô defendendo o apóstolo, tô defendendo ninguém não. Até agora não falei nem o nome dele. Eu tô defendendo o caráter. A gratidão. Isso vem de berço, irmão. Gratidão, isso vem de berço. Tem mais coisa aqui. E o salário extra? Eu falei lá no início, às vezes a gente saía de casa 6 da manhã, chegava em casa 2 da manhã do outro dia. Mas tava contando ali o dinheiro extra. Quando você ganhava um salário, suponhamos, de 3 mil e vinha 6, você não reclamava. Ah, mas eu trabalhei, beleza. Mas todos os seus direitos eram cumpridos. Todos. Todos eram cumpridos. Teve uma época que não tinha condição de ficar pagando, porque tinha muita hora extra. Acordo. Como fizeram comigo, acordo. Hora extra, remunerados e também calotes, né? Vamos acordar. Aí vem uma pandemia. Eu saí em 2018. Saí da Igreja Mundial em 2018. Tá? Vou até botar ao vivo aqui, porque é bom. Vou colocar aqui o QR Code. Falando nisso, se você quiser ajudar a gente aqui, ó, coloca aqui, escaneia esse QR Code, você pode ajudar a gente aí com sua contribuição, tudo. Você quer falar com a gente ao vivo aqui, pode me ligar aqui, ó. O telefone tá aqui, ó. É o número esse aqui. Ó, vou botar aqui pra vocês. Quer me ligar aqui? Liga aqui, ó. Mais 801-509-8426. Me desmente aqui. Liga aí. Aqui, ó. Me desmente. Liga aqui pra mim, ó. Tá aí de novo. Mais 801-509-8426. Me desmente aqui. É o que eu falo, gente. Não fechem portas. Um dia, o apóstolo pode estar batendo na sua porta. Mas pode acontecer de você estar batendo de novo na porta dele, assim como aconteceu com muitos pastores, bispos, principalmente. Saíram, acabaram com tudo, meteram o pau na igreja. Acabaram com tudo. E xingavam o apóstolo, falavam o que queria. E quando voltou, o apóstolo lhe abraçou. A Mundial tá passando o que tiver agora. Se um dia ela voltar a ser o que ela era,
e eu chegar lá e pedir uma oportunidade. Você acha mesmo? Você acha? Você acha que o cara volta? Volta nada. Isso eu te garanto que não volta. Posso me ajuda. Sabe por que ele não fez, vai fazer só comigo? Ele vai fazer com muita gente. Qual foi a vez que você viu o apóstolo foi lá no seu setor, que ele não te deu um abraço, que ele não conversou com você, sempre sorrindo, cheio de B.O., tá? Tô falando nada da vida pessoal, particular dele, da filha, da esposa, do genro, nora, enfim. Não quero saber. Eu tô falando do apóstolo Valdemiro. Quando ele pisa na igreja, se ele te vê, te abraça. Se ele souber teu nome, ele fala teu nome. Olá, seja bem-vindo. Estão ligando aqui, ó. Deixa eu atender aqui. Pra não falar que eu tô de palhaçada. Alô? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu botar aqui no... Tá aqui, ó. Ixi, desligou. Peraí, vou ligar o Bluetooth aqui. Vocês vão conversar. Cadê? Hold Pro. Oi. Eu tô te ouvindo, só que não tá no Viva Voz aqui, ó. Agora eu acho que tá. Alô? Deixa eu ver, peraí, deixa eu tirar do Bluetooth aqui também. Isso. Oi, tá melhor? Eu tô te ouvindo. Pode falar. Então saiu de novo, peraí. Agora. Oi, tá. Agora tá? Agora tá saindo. Isso. Não, primeiro... Você quer se identificar, amigo? Quero sim. Pode falar. Quero sim. Bom, você sabe quem eu sou. Eu sou o Hélio, trabalhei aí na Igreja Mundial. Belinho, DJ. DJ, trabalhei no programa da pastora Raquel. E aí eu ouvi, eu tava vendo aqui a sua live. Falei, deixa eu ligar pro Davi, porque realmente eu fiquei assustado quando você falou que ia fazer a live pra falar da Mundial e tal, quando eu vi o anúncio da sua live. Mas eu tô te ligando porque eu tô achando muito bonito da sua parte o que você tá fazendo. Porque assim como eu trabalhei lá, muitas pessoas que trabalharam lá também vi a oportunidade de ganhar um dinheiro colocando a igreja no pau e saindo pela porta de trás, colocando a igreja no pau, simplesmente para ganhar um dinheiro que esse dinheiro, sabe, vai acabar rápido e a pessoa não vai ter sucesso nenhum com esse dinheiro que veio de um jeito errado. Como você disse, quando a gente chegava lá tinha café, mesmo que seja um pão com manteiga, café com leite ali, sempre tinha. Os eventos que a gente fazia em outros estados, inclusive onde eu te conheci, na Bahia. Na Bahia, exatamente. Tava eu e outra pessoa, mais algumas pessoas, e eu te conheci na Bahia justamente indo para um evento que era do Gerando Talentos, que era dentro do programa Gerando Salvação. E eu fiquei hospedado num hotel, tinha almoço, janta, café, tinha tudo isso que você falou. Você tirou alguma coisa do seu bolso nessa viagem? Nada do meu bolso, Davi. Por isso que eu fiz questão de ligar e me dei... Bom. Pra mim isso é uma história muito mentirosa, isso daí. Ai. Mas vamos ver o que outra sessão. Eu ainda. Vamos ver o que esse cara diz.
Fala galera, beleza com vocês? Aguardar aí entrar mais alguém na live. Enquanto isso, galera, se você quiser, cada um de vocês que entrarem aí, se quiserem já ajudar a gente a compartilhar aí para poder chegar um pouquinho mais longe essa live, eu agradeço. Aguardar aí mais um pouquinho. Só para avisar vocês, aí tem umas ferramentas do YouTube que talvez muitos desconheçam. Uma delas aí é o Superchat. Com o Superchat você apoia aí o nosso canal, você também dá uma força pra gente aí, em relação a gente continuar fazendo aí o que a gente sempre faz, que é sempre trazer informações novas para vocês a respeito desse chamado mundo evangélico. E hoje, galera, já é fato aí, todo mundo já sabe que na internet todo mundo já está comentando sobre isso, que é a greve lá dos funcionários da TV Mundial. Pelas informações que estão sendo divulgadas, eles estão de greve desde o dia 22, desde o dia 12 agora de novembro. Então, ou seja, hoje é 25, já estão 13 dias em greve. Mas a greve em si não é o que chama tanta atenção. É o fato do tempo que eles estão aí com salários atrasados. Não sei se vocês se lembram, no finalzinho de 2021 teve uma greve violenta lá. Inclusive Raquel Santiago foi lá para apaziguar um pouco a situação. Mas é claro que ainda depois daquilo, os salários continuaram atrasados e as dívidas, por exemplo, da igreja continuam como sempre existiu. E agora, por falta de salários, eles estão pedindo até doações aí. Inclusive saiu aí uma matéria dizendo que o sindicato interestadual lá de São Paulo, que é o que comanda aí essa categoria aí de TV, rádio, enfim, eles estão ajudando com algumas cestas básicas, estão ajudando com pagamento de água e luz e remédios, que são as coisas mais essenciais para sair desse aperto aí, até que essa situação da Igreja Mundial seja resolvida. Mas eu acredito que esse impasse entre Valdemiro Santiago e os funcionários ainda vai durar um bom tempo, porque desde que a Igreja Mundial foi Igreja Mundial, os assuntos relacionados a dívidas, eles surgem na internet todo dia. Prédios, salões onde está alocada a Igreja Mundial, digamos assim, muitos deles aí estão sendo despejados. No Tocantins, por exemplo, tem uma fonte que diz que a sede da Igreja Mundial foi despejada justamente por falta de aluguel. Se vocês perceberem, nós soltamos vários áudios aqui no canal que dá conta justamente desse período aí ruim que a Igreja Mundial vem vivendo. Em alguns áudios, vocês percebem o desespero dos pastores, onde se tem uma ordem direta da sede de São Paulo para não se pagar nada, para fazer a recolha de dízimo, intensificar essa recolha de ofertas e mandar tudo para São Paulo justamente para estancar aí esse problema da greve dos funcionários. Além da greve que está afetando diretamente Valdemiro Santiago, também existe a dívida da TV Mundial, que inclusive ele falou agora numa das pregações, eu não sei se foi na de domingo, que ele tem vontade de acabar com tudo. E aí os funcionários que vão trabalhar na Globo ou na Record. Mas, por outro lado, se vocês analisarem, a Igreja Mundial, essas outras aí, desse nicho neopentecostal, são as igrejas que mais arrecadam. Porque existe uma campanha maçante em cima justamente de arrecadações. E, por outro lado, enquanto ele arrecada e deixa aí essas coisas de lado, que nem funcionários, aluguel de prédio, a TV Mundial, canais de TV que se paga, que se faz que chega no final do ano, ele faz aquela campanha massiva e vai lá e acerta algumas, depois faz outra no início do ano, acerta mais um pouco e assim ele vai vivendo. Mas aí, se você for analisar, lá pro lado do Mato Grosso, inclusive tem várias matérias falando justamente das fazendas que ele tem lá. Tem até um trio elétrico que ele comprou, se não me engano, acho que era do Banana com Chiclete, que vale aí alguns milhões. Tem até um barco com o nome da mulher dele, Francileia, que vale também alguns milhões. Uma casa aí numa praia aqui do litoral sul, se não me engano, de São Paulo, sul ou norte de São Paulo. Uma mansão que vale 25 milhões, que tem até heliporto. Lá em Fernando de Noronha, por exemplo, tinha até um hotel lá. Gente, é muita coisa que esse homem tem em cima de recolha, em cima de dízimos, em cima de oferta que os fiéis dão. Aí, ou seja, se for jogar limpo e falar tudo que a gente pensa, a gente começa a ver que ele tem trabalhado dentro do reino para enriquecimento próprio. Porque até então eu não vejo, já cheguei a comentar isso em várias lives, em vários vídeos que eu fiz, que a gente não vê aí, por exemplo, ele recolhia 1 milhão, ele pega lá 40 pessoas de classe, não vou nem colocar pobre, mas dentro de uma questão de uma miséria, e ir lá e falar, olha, tá aqui 100 mil para você mudar de vida, tá aqui 10 para você melhorar esse lado. Eu não vejo eles fazerem isso. E as recolhas, gente, que eles fazem, é de bilhões, é muita coisa. Valdemiro Santiago, que começou pequenininho aí em Sorocaba, com pouquinhos membros, hoje se tiver menos de 500 igrejas instaladas no Brasil, eu acho que eu tô mentindo, porque eu acho que ele tem muito mais. Então, ou seja, imagine, só para vocês fazerem uma conta básica, imagine uma igreja que recolhe aí 10 mil no mês. Imagine isso vezes 500, que tem igreja que dá menos, tem igreja que dá mais. Tem igreja que é menor, que tem menos membros, mas tem igreja que tem o triplo. Então vocês imaginem, tirando uma pela outra, quanto dinheiro isso não dá.
Agora, o que mais chama atenção é porque ele fez as dívidas. Ele fez as dívidas dentro daquilo pro seu bel prazer, porque a gente sabe de mansões, fazenda, isso e aquilo outro, que ele acabou comprando. Inclusive, o Ministério Público estava até em cima averiguando aí que as contas da Igreja Mundial tá junto com as contas, tá um rolo esse dinheiro que seria da instituição e dinheiro que seria dele. Então tá um rolo. Então tava até investigando para ver se não há aí um certo desvio de dinheiro da instituição para seu bel prazer. Agora, pensem comigo, uma dívida tão gigantesca que ele está fazendo campanha aí para recolher até o dia 31, se não me engano, ele tem que recolher 10 milhões. E isso, quem vai pagar é os fiéis. São os fiéis que vão pagar essa dívida aí da Igreja Mundial. Agora, o que mais me chama atenção não é a dívida que ele arrumou, é a questão dos fiéis que vão se propor a pagar essa dívida. Porque dentro da igreja, em qualquer lugar, gente, dentro da igreja, ou na rua, ou dentro de uma comunidade, dentro de qualquer coisa, existem as pessoas que são um pouco melhores de situação financeira, mas existe aqueles que às vezes não têm sequer o que comer. E às vezes esses que não têm sequer o que comer são aqueles que vão lá e vão tirar, vão dar o que tem para poder fazer esse montante de 10 milhões. Porque quem tem um pouco mais de dinheiro, ele consegue entender um pouco mais essa questão empresarial dentro de um CNPJ, que é a Igreja Mundial, e ver como que as coisas estão fluindo dentro da igreja, o enriquecimento de Valdemiro para cá e o enfraquecimento dos fiéis para lá de lá. Então, o cara que ele tem dinheiro ali, que ele tem, digamos, 8 milhões, ele não vai injetar na Igreja Mundial para livrar ela. Que lucro que ele vai ter? Imagine, um empresário aí que tem bilhões, por exemplo, ele vai injetar na Igreja Mundial? A não ser que faça-se um acordo para ele ter uns 40% do dízimo arrecadado no mês, mas precisa-se de um retorno. Então, quem vai pagar essas dívidas não é o cara que tem dinheiro, são os pobres. Eles vão juntar as moedinhas. Quem não quebrou o cofrinho agora no final do ano, vai quebrar agora no fim do mês, para poder injetar até as moedas lá para ele sanar essa dívida aí. Agora, isso, gente, é um pouco só das coisas. Porque lá pro lado do Nordeste, aonde parece que estão intensificando aí essa recolha, prédios, por exemplo, proprietários que alugaram para a Igreja Mundial vão ficar sem receber. Vai ficar sem receber esse mês, provavelmente nos próximos meses, às vezes até um ano, porque existe aí processos na justiça que dá conta que tem gente que dá mais de um ano lá sem receber. No fim das contas, consegue, através de um advogado, chutar-lhe eles para fora do prédio, e aí tem que brigar na justiça para poder receber um pouco daquilo que deveria receber, que certamente não recebe nem o valor total, porque acaba se fazendo um acordo judicial, onde é obrigado a abrir mão de muitas coisas para não perder tudo. Uma dessas mansões, esses dias, tinha até aí um embargo da justiça para poder vender o templo da Igreja Mundial em São Paulo para poder pagar dívidas, mansões, penhoradas, enfim, são dívidas, gente, que se for juntar todos os bens que Valdemiro acumulou ao longo desses anos, é capaz de não sanar. Se vocês acham que o que eu estou falando aqui é besteira, tá cheio de áudio aí no canal que eu soltei aí essa semana, que são dos próprios pastores dele falando em grupos, principalmente dentro dessa questão que é para dar o calote. Que é para dar o calote em todo mundo, não paga nada, pegar tudo que recolheu e mandar agora para São Paulo, para sanar essa questão da TV Mundial aí, é claro, para sanar também um pouco desses funcionários aí, porque agora vocês pensam comigo, se é o sindicato que está injetando agora dinheiro para remédio, dinheiro para pagar água e luz, dinheiro para poder vocês acham que essa situação não vai acabar saindo do bolso de Valdemiro assim que for resolvido tudo isso? Porque querendo, são mais de 50 funcionários de Valdemiro Santiago que estão pleiteando aí, através dessa greve, recuperar ali os salários que estão atrasados, inclusive FGTS. Nós já estamos no mês de janeiro, no final do mês de janeiro, entrando para fevereiro, e até agora eles não receberam sequer o FGTS que deveria ter recebido agora no final do ano, que é o tal do fundo de garantia, que sei lá das quantas, que vem aí, às vezes parcelas em duas, né? Uma no dia 30 ou 20 de novembro e a outra acontece logo ali em dezembro. Então eles não receberam isso. Além dos salários. Olha, e essa pendenga, ela já vem, segundo algum divulgado aí pelo sindicato, já há 3 anos que vem havendo esse atraso. Então não se sabe se paga um e pula o outro, ou se pula um e paga o outro, não se sabe como está, mas há 3 anos vem vindo aí atrasando, e chegou agora nesse ponto. Em julho, se não me engano, julho, abril do ano passado, ou no finalzinho do ano de 2021, eles chegaram a parar geral. Pararam. Não me recordo quantos dias eles ficaram parados. Também não me recordo se eles chegaram a pagar na íntegra, mas eu cheguei até a ver vídeos que Raquel Santiago, que cuidava dessa parte administrativa, ela começou a cuidar dessa parte aí, depois que houve aquela lambança toda com o Felipe Pires lá, onde o irmão de Felipe, acho que é... Bom, tá aí uma coisa que não deveria ter feito. Ter colocado uma pessoa irresponsável para comandar as finanças da Mundial, que é a filha do Valdemiro Santiago, é outra irresponsável para fazer isso daí. Entendeu? Mas vamos lá. Rodrigo Pires veio fazer a caguetagem que ela estava saindo com um assessor lá de Valdemiro Santiago. Então, despinguelou tudo isso aí. Ela deixou, então, de atuar dentro de um setor da Igreja Mundial, como pastor e coisa e tal, e passou para o setor administrativo. Então, ela começou a cuidar dessa parte aí. E ela foi tentar resolver para os funcionários essa questão dos salários atrasados. Então, não se sabe como que ficou. Porque depois ficou todo mundo em silêncio, os funcionários ficaram em silêncio, mas alguma coisa deve ter feito ali, ou parcelado, ou feito qualquer nhaca para segurar até agora.
Então, vocês percebem que o acordo que foi feito entre sindicato e funcionários naquela época durou muito pouco, porque agora eles estão na rua de novo. Só que a questão é que, da outra vez, eles não chegaram a pedir alimentos aí, agora já estão pedindo e o sindicato está auxiliando, segundo informações que já foram divulgadas na internet. Agora, é claro que sempre se usa de alguns artifícios para tentar maquiar assim uma situação que foi culminada talvez por desleixo. Na época, quando houve aquela questão daquela doença mundial, ele foi para as redes sociais, em vídeos de pregação, e para os próprios fiéis, até na justiça, ele chegou a alegar que era uma questão mundial, que os fiéis não estavam indo para a igreja e que não estava recolhendo dízimo, então não tinha dinheiro para pagar não sei o que, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para nada. Só que passou-se um ano aí já, desde que os templos abriram e os fiéis retornaram à igreja. Então, nesse ponto dessa doença mundial, ele não pôde mais fazer alegação, porque isso já era caso antigo, desculpa passada, que já não cabia mais nesse período. Então ele alegou o quê? A transição de presidente. E lá na pregação dele, ele até chamou os caras os grevistas lá da Igreja Mundial, meio que de vagabundo. Porque ele falou assim, olha, tá parecendo aquele cara que cortou o dedo para se aposentar, não sei o quê. Então, basicamente, chamou os caras que tá lá, atuando para ele, manejando os equipamentos, fazendo com que a TV Mundial rode, chamou eles de vagabundo. E aí foi onde ele deixou escapar que tem hora que quer deixar acabar com tudo, que ele quer acabar com tudo com a TV Mundial, e os funcionários que vão trabalhar na Record, que é do Edir Macedo, onde ele basicamente passou a perna, porque ele abriu a igreja, ele era do Edir Macedo, abriu a igreja para ele, levou um pouquinho de fiéis, e dali ele vem seguindo até hoje. Então, ou seja, ou eles vão para Record ou eles vão para Globo, porque basicamente ele não tá nem aí. Será que ele abriria falência da Igreja Mundial só para não pagar os funcionários? Essa agora é uma outra pergunta que cabe, já que ele deixou escapar isso, que tem hora que tem vontade de acabar com tudo. Estaria ele pensando em abrir falência para tentar postergar um pouco mais essa questão com os funcionários? É complicado. Mas fica aí para vocês a dica aí, e é claro, e sucesso para os funcionários deles que estão aí sendo mantidos, assim, entre aspas, pelo sindicato ao qual tem apoiado eles dentro dessa greve. Não se sabe ainda até quando vai durar. Hoje, como eu já disse no início da live, está com 13 dias, e até então existe aí essa corrida para juntar esses 10 milhões, a vovozinha, a mamãezinha, o tiozinho que está lá dentro de casa, todos aqueles que têm acompanhado ele na televisão, aqueles mais nécios, eles estão fazendo essa recolha para enviar tudo para a sede da Mundial. E, por outro lado, já existe também aquele incentivo maçante dos bispos, dos pastores, nos fiéis ali todos os dias, que são 3 reuniões por dia. Então, são 3 recolhas por dia, com um incentivo veemente para que se doe. Então, provavelmente, ele consiga aí sanar essa dívida. Caso ele não pague, é porque o dinheiro deve ter ido parar para outro lugar. Não se sabe se seria numa próxima fazenda, não se sabe se seria num próximo resort, não se sabe se seria num próximo jatinho. Inclusive, se ele realmente quisesse pagar essas dívidas, ele venderia uma das fazendas dele lá no Mato Grosso, porque pelo que se sabe, que foi divulgado na internet, são 3 fazendas. Ele tem mais um resort lá em Fernando de Noronha, se não me engano, que vale, se não me engano, na época estava valendo 7 milhões. Mas essa mansão dele aí, que está em Ilhabela, aí, vale 25 milhões. Então, ou seja, por que ele está pedindo para os fiéis pagarem 10 milhões, se ele tem bem suficiente para pagar todos esses funcionários aí, pagar todos os aluguéis e ainda ficar sorrindo de boca cheia? Mas é claro, é porque é muito mais fácil pedir para os fiéis pagar do que ele se desfazer daquilo que os próprios fiéis deram para ele através dos seus dízimos e ofertas. Isso, gente, é um argumento. Caloteiro, golpista, sem vergonha e mau caráter. Essas são as características do Valdemiro. Essas são. Chulo, mas que leva vocês a pensarem em como que as coisas se dão dentro dessa instituição, não só dessa, como eu já disse, mas tem outra aí também, que trabalha no mesmo ritmo dele, que trabalha com essa mesma sentença, com essa mesma matemática, de que eu faço e eles saudam. É mais ou menos por aí, deve ter umas 3, 4 aí, que eu não quero citar o nome, porque o assunto aqui é a Igreja Mundial, mas vocês que são espertos, vocês já sabem como que isso funciona. Rainan Lima, obrigado aí pelo comentário, Edgar Souza, Kátia Alves, Gilberto Candeia, Princesa Rose e uma cega na roça, Márcia Cristina. Enfim, galera, aqui eu vou encerrar a live com vocês, para não ficar maçante. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais ninguém. Obrigado a cada um de vocês aí. Enfim, galera, desculpe se vocês forem da Igreja Mundial, ou se tiverem algum parente que é da Igreja Mundial, até porque o intuito não é ferir os membros ou ferir a instituição em si, porque... Bom, mas vamos lá. Vamos ver aqui.
Vamos lá. Bom, vamos ver o que estão falando aqui. Bom, primeiro vamos falar de... Não, primeiro vamos ver o da... Ah, quer ver? Pera aí. O pai da cantora gospel Bruna Carla voltou a ser assunto no meio gospel e também em portais de notícias relevantes, após expor dificuldades financeiras e pedir emprego através do seu Instagram. Aí de novo levanta aquelas dúvidas, aquelas questões. Bruna Carla ajuda ou não ajuda o pai dela? Ela se omite a isso ou não? Fica até o final que eu vou trazer dados importantes sobre isso e também informações de dentro, tá? De pessoas que conhecem. Fica até o final. E aí, meus amigos e haters, está começando mais um vídeo aqui no canal. Você que não é inscrito, se inscreve, ative o sininho. Esse é o canal que você entra... Bom, gente, amanhã eu vejo esse tipo de vídeo, beleza? Tamo junto, valeu.